Olá, nação rubro-negra, tudo tranquilo? Meu nome é Fábio Saúz, eu sou deficiente visual, sou cego total e como eu costumo brincar aqui no canal, total também é o meu amor pelo Flamengo. Nação, quero começar esse vídeo aqui trazendo um dos assuntos mais chatos que poderia ser trago, né? Que é a respeito da política do Flamengo. O Flamengo está vivendo um ano eleitoral e ontem o Rodolfo Landim finalmente oficializou aquilo que todo mundo já sabia. Rodolfo Landim vai trazer, aliás, vai fazer apoio ao seu amigo, seu parceiro de clube ali, o Rodrigo Danches de Abranches. Esse cara aí é importante no Flamengo, já tá lá há mó tempão, braço direito do Landim. E o curioso é que o Rodrigo, semana retrasada, havia se posicionado contra um dos principais sonhos de consumo do senhor Rodolfo Landim, que é transformar o Flamengo em SAF. O Rodrigo foi veemente contra e, bom, mas é aquela parada, pensamento de um não precisa ser exatamente o pensamento de outro, mas tá oficializado, Rodrigo é o candidato à situação do Rodolfo Landim e tá aí, mais um no pleito. Outro que tá confirmado é o MGM, Maurício Gomes de Matos, e para fechar o Luiz Eduardo Batista, que vai renunciar ao cargo de presidente da administração do Mengão, do Conselho Administrativo. Ele vai renunciar à presidência deste setor aí para vir como candidato. Então teremos aí pelo menos 3 nomes a serem votados. A princípio, o BAP, MGM e o Rodrigo Abranches, né? Olha aí, cara. Danchei de Abranches. Nome complicado pra caramba desse sujeito aí, né? Mas, cara, vamos mandar real aqui. É tudo muito nebuloso, tá tudo muito meio que complicado, porque, sinceramente, desses 3 nomes que a gente tá vendo aí, nação, sinceramente, eu não tô sentindo muita firmeza, não. O BAP tem se mostrado muito político mesmo. Ele andou dando umas pernadas aí no Marcos Braz a respeito da situação da construção do estádio, da compra do terreno. Ele colou com o Eduardo Paes de modo inesperado. Enfim, como diz o próprio dirigente do Flamengo, Marcos Braz, o BAP tá meio que surfando na crista da onda, né? Então, cara que faz muita política, faz muitos acordinhos, pode ser um presidente enfim, nocivo à instituição, sabe? Se ele faz acordos, né, pegando ondas para poder se dar bem numa situação, o que esse cara pode fazer à frente do Flamengo? Então, nada, enfim, nada contra a figura do Eduardo, mas sei lá, cara, possa ser meio esquisita a sua eleição. Tô falando aqui no pensamento de um torcedor, sabe? É a minha impressão, nada mais que isso. O MGM, não conheço, né? A gente não pode falar nada, pelo menos eu não posso falar nada sobre esse sujeito, é um cara completamente desconhecido, o que coloca também a sua presidência meio em xeque. Pô, tu vai colocar um cara que, enfim, não tem vínculo nenhum com a nação, cara. A gente não vê nada desse rapaz aí, simplesmente ele apareceu. Pô, um cara desse do nada senta na presidência do Mengão, também é outra parada complicada. Lembrando que o Flamengo hoje é uma máquina que precisa ser bem gerenciada, sabe? Bem lubrificada, bem dirigida, bem trabalhada. Então não é qualquer aventureiro que pode sentar na cadeira da presidência. E o MGM aí, o Maurício Gomes de Matos, sei lá, cara, me soa meio como um aventureiro em busca de um brinquedo novo para se divertir. E como terceira opção aí, bom, os 3 que estão confirmados até agora é o Rodrigo de Abranches aí. Cara, esse aí é o mais... Dos 3, é o que apresenta a maior expertise, é o mais gabaritado, é o que mais se qualifica a ostentar o cargo. E se eu fosse um sócio votante, eu votaria no Rodrigo, né? Pronto, é só questão de opinião e nada mais que isso. Agora, vamos aguardar quem serão os próximos candidatos. As eleições ocorrem no final do ano, acredito que até o 1º de julho todas as chapas estarão consolidadas, mesmo porque eles precisam iniciar ali as suas campanhas, dar entrevistas aqui e acolá, e assim a gente vai poder conhecer melhor as propostas de cada um e assim tirar as nossas próprias conclusões. Mas de antemão, essa é a minha impressão a respeito dos 3 pré-candidatos à próxima presidência do Flamengo. Perigoso, perigoso, mas inevitável. Um caminho perigoso, mas inevitável. Bom, nação, vamos falar sobre o mercado que mais interessa pra gente. Flamengo dentro das 4 linhas. O Mengão continua na sua preparação para enfrentar o Bahia. Jogo quinta-feira, 8 horas da noite, Maracanã. Todos os ingressos, obviamente, serão vendidos. E haverá ali um encontro muito bacana, que é Flamengo versus Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, que é um dos principais nomes do time baiano, nosso miteiro, nosso ex-capitão, o cara que fez história com o Flamengo. E, cara, o Ribeiro hoje nada mais nada menos é do que um dos maiores servidores
de bola do Campeonato Brasileiro. Ele tem 3 assistências, ao lado do Pedro e também de um companheiro seu do Bahia. Há 10 anos, cara, que o Ribeiro não enfrentava o Flamengo. A última vez que isso aconteceu foi em junho de 2014. Ele ainda jogava pelo Cruzeiro. Naquele jogo, o Cruzeiro meteu 3-0, inclusive com o Ribeiro fazendo um gol. O Ribeiro chegou no Cruzeiro em 2013, fez 2013, 2014, depois foi vendido para o futebol lá do Oriente Médio e depois foi para o Flamengo para dar início em 2017, cara. Pô, o Ribeiro, cara, naquele Cruzeiro que meteu 3, eles tinham um timaço, cara. Tinha um timaço que era Arrascaeta, era Ribeiro, era acho que Ricardo Goulart, enfim, uma galera, porra, topzera total, cara. E o Ribeiro, neste ano, tá com 4 gols, né, cara? Tem 4, aliás, só tem 3 assistências no Brasileirão, mas só a carreira como um todo à frente do Bahia são 29 jogos. Desses 29, ele tem 4 gols e 6 assistências. Então chegou no Bahia há pouco tempo, iniciou sua trajetória este ano e já tem 10 participações diretas em gol. Já no Flamengo, o Ribeiro saiu com 394 jogos disputados, fez 46 gols e deu 61 assistências. Porra, 107 participações diretas em gols, cara. 11 títulos conquistados, Libertadores, Brasileirão, enfim, uma pá de títulos. Nosso capitão que deixou um traço de saudade. Agora, lamentável que o Flamengo decidiu não prestar a sua homenagem ao Ribeiro. O Flamengo falou que por se tratar de um jogo que vale a liderança, o jogo vai ser pegado, vai ser, pô, cara, na boa expressão da palavra, pancadaria total. O Flamengo decidiu não prestar homenagem nenhuma ao Everton Ribeiro. Eu acho uma bola fora da diretoria, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Ele saiu sem despedida, sem nada, sem um agradecimento, sem nada por parte do Flamengo. E, pô, pela sua história construída para conosco, ele merecia, assim, uma menção maneira, uma placa, qualquer coisa que o valha. Não custava nada ali, antes da bola rolar, o Landim lá no campo, entregar uma placa pro sujeito, uma camisa com o nome dele, qualquer coisa do tipo. Não custaria nada. Nação aplaudiria e ponto final. A bola rolaria e cada um fazia o seu trabalho de forma natural. Custava nada. Flamengo, bola fora e, pô, bola fora por parte do Rodolfo Landim. Ribeiro merecia, sim, uma bonita homenagem. Não uma grandiosa homenagem, porque realmente, jogo importantíssimo, Brasileirão, 10ª rodada, todo mundo querendo a vitória, mas uma homenagem, pô, singela, não custaria nada. Nação, para você que está chegando aqui, não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, deixa o like nos vídeos, compartilha o canal, por favor, isso ajuda bastante. E se possível, deixe um comentário expondo aí suas opiniões, suas críticas, fique à vontade para falar aquilo que vocês bem quiserem. Lembrando aqui que eu sempre deixo na descrição do vídeo um e-mail para contato, caso você queira trocar uma ideia no particular, é só mandar um e-mail para fabiosauza@gmail.com, Sauza com 2 e's de Zico. É tranquilo, manda lá que assim que bater na minha caixa de entrada eu respondo de antemão com todo o carinho do mundo, beleza? Tamo junto, é isso aí, cara, vamos seguir adiante porque Flamengo é assim, Flamengo é uma máquina que não para de prover notícias, informações e dar orgulho à sua torcida, que hoje passa de mais de 50 milhões de torcedores fáceis, só aqui em território nacional. As pesquisas apontam isso. Falar aqui do mercado rubro-negro. Primeiro vai ter um retorno do nosso goleiro Hugo Souza. Hugo Souza que foi emprestado para o Chaves de Portugal. Inexplicavelmente o clube português não quis contar com o Neneca. Neneca que fez uma belíssima temporada lá em Portugal. Operou vários milagres. Inclusive teve um jogo que ele pegou 3 pênaltis numa partida só. Então, inexplicavelmente, o clube português não vai contar com ele mesmo, porque o Chaves não conseguiu sair da lanterna da competição. Embora o Neneca tenha agarrado muito, não foi o suficiente para ajudar o clube português. Desse modo, ele foi devolvido e a partir do dia 1º de julho, ele terá que se apresentar ao Ninho do Urubu. Agora, o que o Flamengo vai fazer com ele? Só Deus sabe. Eu, na minha opinião, o Flamengo deveria ficar com ele. Deveria ficar porque, pô, o Neneca é muito mais goleiro do que o Matheus Cunha. Matheus Cunha que está sendo aí o goleiro titular nos jogos de Copa, claro, não na Copa Libertadores, mas na Copa do Brasil, ele tem sido goleiro. O Tite tá usando essa estratégia, imitando o padrão europeu de se jogar futebol. Lá os caras fazem isso, goleiro A pega as principais competições, goleiro B jogam as Copas, com exceção da Champions League. Então o Tite está fazendo a mesma coisa com o Matheus Cunha. Mas assim, entre Cunha e o Neneca, meu irmão, eu acho que o Neneca é muito mais goleiro, é muito mais promissor e evoluiu, cara. Evoluiu enquanto goleiro quando teve lá na Europa, sabe? O ano que ele passou lá, ele evoluiu bastante. Eu acho que todos os erros que ele protagonizou frente ao Flamengo foram apagados.
naquele momento de sua carreira. Ele era um cara inexperiente, era um cara que estava deslumbrado, o Flamengo havia dado muita coisa para ele de forma muito grandiosa, empresários deram carros de luxo, sabe, teve notícias de fofoca, aquela coisa toda. Então o cara se deslumbrou, moleque novo que do nada aparece e ganha todas as capas de jornais, inclusive com os programas esportivos, cogitando para ser o goleiro da seleção brasileira. Pô, os caras falaram isso na TV, agora tu imagina como é que fica a cabeça do moleque, né? Ficou perdido. Isso refletiu nas suas atuações dentro de campo. Então ele fracassou contra o São Paulo na Copa do Brasil, ele deu mole na Libertadores, entre outros jogos. A torcida perdeu a paciência, ele foi enxotado do Flamengo. Mas a parada esfriou, a poeira baixou e agora ele tá de volta. O Flamengo vai ficar com ele? Eu queria que ficasse, mas pelo visto o próprio Marcos Braz já declarou que ele batendo no ninho do urubu, ele será negociado. Agora, para onde? Só Deus sabe. Neneca disse que não se preocupa com isso, vai curtir seu período de férias e o Flamengo vai fazer com ele aquilo que bem quiser. Neneca acredita que tem potencial para continuar atuando em grande performance num grande clube, cara. Tomara que o Flamengo empreste ele, sim, já que não vai ficar, empreste ele para um clube que o permita jogar mesmo. Não adianta mandar ele para um clube onde ele vai ficar envergando o banco de reserva, né? Neco não merece não, merece a titularidade. Talvez ele podia ir para o Fortaleza, já que o Fortaleza está perdendo o Santos para o Corinthians, né? O Corinthians, né, tem que agora palpitar a respeito desse clube aí, porque o Corinthians realmente só tem pela saco naquele clube, né? O time pela saco, meu irmão. Tudo que o Flamengo quer, o Corinthians também quer. Bastou o Flamengo sinalizar a possibilidade de contratar o Wallace frente ao Udinese. O Flamengo, inclusive, está disposto a pagar um salário para o Wallace maior do que ele ganha no clube italiano. Ontem saiu notícias por parte lá do Fabinho Soldado, que é um ex-rubro-negro que está servindo o Corinthians, traidor nato, raiz. O cara abandonou o Flamengo para servir o Corinthians. E o Fabinho declarou também que o Corinthians está interessado em contratar o Wallace. Bom, o Flamengo quer o Wallace, o Corinthians também quer. Olha que sem vergonhice, né, cara? Outra situação, o Facundo Pelestri, que foi divulgado ontem aqui no canal, o uruguai de 22 anos, meia do Manchester United. Flamengo tá sinalizando a possibilidade de comprar esse moleque para entregar o nosso plantel. O que aconteceu? Saiu notícia ontem no Gazeta Esportiva que o Corinthians também quer o Facundo Pelestri. Não é muita palhaçada, cara? Não é muito buchismo desses corintianos? Porra, é muito buchismo, cara. Se o Flamengo for comprar um saco de M, eles vão querer um saco de M também, né? Só pode, porque tudo que o Flamengo quer, eles vêm atrás querendo também. Inclusive a sua torcida, a tal da Gaviões da Fiel, o bando de loucos que eles ficam cantando igual retardado lá na arquibancada, canta aquela coisa de festa na favela, grito iniciado nas arquibancadas do Maraca por parte da nação rubro-negra. O Flamengo canta isso há muito tempo, não é de hoje, e os corintianos do nada começaram a imitar os cânticos da nação. São ou não são sem personalidade? São ou não são um bando de bucha? Claro que são. Então tá aí, mas assim, claro que entre bate na mesa do Wallace, Flamengo de um lado, Corinthians do outro. Tu acha que ele vai escolher quem? Não precisa nem responder, né, nação? Bate na mesa do Facundo Pelestri, Flamengo de um lado, Corinthians do outro. Quem ele vai escolher? Também não precisa nem responder. Pronto, assunto encerrado. Outra questão de mercado rápida é esse interesse aí de novo do Cruzeiro no Gabigol, mas assim, tem portais dizendo que o Cruzeiro já até conversou com o Gabi nos bastidores, a resposta do Gabi não foi divulgada. Tudo passa pela parada do julgamento, que ainda não está com data marcada, o julgamento que foi adiado. O Gabigol foi à Suíça, troco de nada, adiaram o julgamento do malandro. E naquela ocasião o Cruzeiro já demonstrou interesse, agora com o Pedro lá, o dono do mercado de BH, né? Mas o Pedro mesmo falou que não vai fazer investida nenhuma do Gabi, não é hora para isso, e etc e tal. Bom, o que fizeram com o Gabi nos bastidores, ninguém sabe. O que o Gabi escutou, ninguém sabe. Cruzeiro vai ter grana para investir? Vai. Dudu, vai pro Cruzeiro? Tá nesse imbróglio? É provável que vá, porque quando começa assim, acaba terminando como começou. Então, houve ali a parada do Dudu no Cruzeiro, então o Dudu vai e pronto. Dudu e Gabi, frente ao ataque Cruzeiro, será que rola? Será que dá? Os dois terão, botar assim, humildade para um aturar o outro, que os dois são mesmos, assim, atuam nas mesmas posições, pelo que me consta, né? Dois fazedores de gol, embora o Gabi é até de mais movimentação, porque se viu obrigado a ser um jogador mais maleável, que mais flutua na grande área, porque se ele ficasse enterrado lá
frente ao goleiro, cara, ele não daria, entendeu? Então reinventaram o Gabi de modo que ele pudesse atuar, até com o advento do Pedro. Já o Dudu não. O Dudu é aquele cara mais fazedor de gols, ainda mais que tá velho e tá com o joelho bichado, passou aí por uma lesão muito grave no joelho. Então é meio que evidente que os dois terão que dividir espaço na grande área, mas o Gabi é aquele que sai um pouquinho mais, né? Mas vão caber os dois ali? Não sei. Problema da Raposa também. Sei que o Flamengo tem que ficar de olho na situação do atleta, porque não pode perder o Gabi a troco de nada, ainda mais de graça. Daqui a 2 semanas que nada, daqui a uma semana e pouco, o Gabi já vai poder assinar o pré-contrato. Se chegar a proposta na mesa dele, ele vai observar, sendo vantajosa. Se o Flamengo não ponderar nenhuma possibilidade de contratá-lo, ele vai assinar e adeus Gabigol no Flamengo. De graça. Terrível isso, né, nação? Mas é o cenário que se anuncia. Bom, galera, é isso aí. O Flamengo segue na preparação. Falaremos do jogo mais próximo dele. O jogo será quinta-feira. Tem treinamento hoje. As notícias boas que já foram divulgadas é aquela que pode haver o retorno do Alan, volante Alan, do Cebolinha e principalmente do Ayrton Lucas. Isso acontecendo, o Flamengo entra em campo reforçado e muito mais equilibrado do que tem sido atualmente. O Flamengo está tão remendado que toda vez que entra em campo acaba se tornando uma incógnita. Aqueles jogadores que lá estão mostrando garra, vontade, raça, mas ainda não é o suficiente. Se o Flamengo tivesse um pouquinho mais inteiro contra o Atlético, o Flamengo teria passado o carro, porque todo remendado ainda conseguiu trazer um empate e em vários momentos da partida jogando muito melhor. Então vamos torcer realmente para que se confirme os retornos de Alan, Ayrton Lucas e Cebolinha. O treino acontecerá hoje em 2 períodos, tem agora de manhã, tem à tarde. Amanhã é o quê? Quarta-feira, quinta-feira, nem sei que dia mais que é amanhã, mas enfim, amanhã é quinta, né? Não lembro mais. Fato é que tudo será decidido no dia de hoje, nos próximos treinamentos, beleza? Amanhã a gente fala mais sobre a partida. Forte abraço, nação, fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem com todos que vocês amam, e a todos eu digo o seguinte: tudo isso aqui é Flamengo, valeu, muito obrigado.